Eu creio que quando nos interrogamos sobre as perspectivas de evolução do Serviço Nacional de Saúde, esse debate remete-nos para fora das fronteiras do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde será aquilo que a sociedade portuguesa for nos próximos 10, 15, 20 anos, ou se quiserem ter uma perspectiva mais interventiva, ou que será daqui a 3, 6 meses, um ano no máximo. Por exemplo, nós com muita frequência ouvimos dizer, sobretudo à esquerda, e nós estamos entre pessoas de esquerda, que é preciso preservar e consolidar e desenvolver e modernizar e reformar o Estado Social. E há sobre isto um amplo consenso à esquerda, houve-se dirigentes de todos os partidos de esquerda dizer isto. Mas na realidade não há Estado Social sem um modelo económico e social que o sustente, que o suporte e o corpo. E sobre isso, como todos sabemos, as diferenças são muito grandes. Portanto, por isso digo que é muito difícil conversarmos sobre este tema, não tendo pelo menos a consciência de que muitas das decisões a que seremos obrigados em termos de política de saúde a tomar estão muito fora daquilo. Aliás, julgo que há pouco falou nisso, quer dizer, há muitas coisas que são decididas fora do Ministério da Saúde. E, portanto, eu gostava de me concentrar não tanto nas medidas particulares que muitas vezes, enfim, aquecem o debate em termos de política de saúde, mas naquilo que eu verdadeiramente acho que está em perigo e aquilo que verdadeiramente é necessário preservar. Mesmo correndo o risco de dizer banalidades. Mas defender a democracia é a maior das banalidades que eu conheço e verdadeiramente acho que isso é o essencial, sobretudo neste momento, que nós comemoramos 40 anos de 25 de Abril, enfim, e que temos o governo que temos. Eu gostava de começar por concentrar-me na afirmação sistematicamente repetida pelo Ministro da Saúde. O Ministro da Saúde, Paulo Macedo, atribui-se a missão de garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E é como se costuma dizer, com a verdade nos engana. Porque, na realidade, é exatamente este o problema. É que a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, como aliás o Dr. Paulo Macedo sabe melhor que qualquer um de nós, ou também como muitos de nós, não está no Ministério da Saúde. Quando o Ministro da Saúde aceita que o Conselho de Ministros reduza o financiamento público à saúde, ele não está a cuidar da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, está a dar provas da sua fraqueza e da sua fragilidade, exatamente na salvaguarda da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, toda esta conversa em torno da sustentabilidade é uma armadilha, porque sustentabilidade significa apenas cortar. Não significa mais nada do que isso. Sustentabilidade é a capacidade de gerir um orçamento à medida das conveniências da política que o Conselho de Ministros decide sobre a distribuição do Orçamento do Estado. E eu julgo que é exatamente a inversão disso que é necessário fazer quando se decide sobre as políticas sociais, de saúde e outras. É partir das necessidades e não daquilo, como hoje nos é dito, como todos sabem, o Governo usa muitas vezes as metáforas da economia familiar para nos explicar melhor os meandros da gestão da economia e das finanças do Estado, o que é um exercício altamente demagógico, porque todos nós sabemos que, felizmente, para as famílias não se governam como o Estado, e, felizmente, para o Estado não se governa como uma família. Mas, quando nós olhamos para estas comparações que nos são feitas, e que nos são propostas, nós temos a exata medida, a dimensão da fraude intelectual para a qual nos querem empurrar. Eu julgo que há demasiada facilidade na forma como nós aceitamos discutir neste contexto. De privações, de condicionalismos, de retenções e de, enfim, se quisermos, de corte de racionamento, o que quiserem chamar. Eu acho que essa é uma discussão envenenada, porque essa discussão nunca tem saída. Ou seja, a única saída que tem é justificar a política atual que está em curso. Não há outra alternativa se discutirmos nesse contexto.
Eu gostava de referir ainda o seguinte. Quando disse há pouco aquilo que me parece que é essencial garantir, eu resumirei em 3 pontos. E se o Dr. Paulo Fidalgo não tivesse já feito o seu governo, eu sentaria hoje com ele a discutir 3 pontos. E os 3 pontos que eu proporia ao Dr. Paulo Fidalgo eram os seguintes. Em primeiro lugar, se nós estamos os dois, e esperaria que além dos dois tivessem outras pessoas sentadas à mesa, até para que esse futuro tivesse esse governo tivesse algum futuro, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, acho que é até bem mais plural do que está aqui nesta mesa, como é evidente. Mas diria o seguinte: primeira questão, nós estamos dispostos ou não em garantir que o financiamento do Serviço Nacional de Saúde continue a ser fundamentalmente por via do Orçamento de Estado, ou seja, se quiserem, dos impostos. Isso é ou não uma pedra angular do nosso contrato político do governo? Porque isso verdadeiramente é o que está em causa. Nós sabemos que o Dr. Pedro Passos Coelho, vale a pena ler os péssimos livros que o Dr. Pedro Passos Coelho escreve, mas vale a pena, porque está lá. É um livro aberto sobre aquilo que a direita quer fazer e sobre aquilo que o Dr. Pedro Passos Coelho quer fazer. O livro, não me recordo agora, chamava-se Reformado, não... Pois, o livro que ele editou quando era candidato à presidência do PSD, que se chama talvez Mudar, ou Renovar, ou Reformar, ou qualquer outra coisa assim, tem lá um catálogo das medidas todas que timidamente este governo tem vindo a aplicar. Portanto, esta é a primeira questão. O que é que nós decidimos relativamente a isto? Ou porque não me parece muito importante discutir se há mais fontes de financiamento para o Serviço Nacional de Saúde, seguramente. Enfim, a nossa imaginação produziria resultados sobre isso, mas verdadeiramente não é essa a questão que está em causa. A questão que está em causa é saber se o Serviço Nacional de Saúde continua a ser financiado dominantemente pelos impostos do rendimento, sobre o rendimento dos portugueses. Essa é uma questão decisiva. A segunda questão diz respeito à prestação, que é outra questão que está hoje na mira do governo e das políticas neoliberais. Nós defendemos, o Dr. Paulo Fidalgo e outros membros da esquerda defendem manter a prestação dominantemente no domínio público, ou há sobre isso outras soluções, enfim, que mudem a qualidade da prestação. E sobre isso temos que nos entender. Por exemplo, fala-se muito, e é verdade, há hoje muitas dificuldades de acesso, há listas de espera, há tempos de espera excessivos para exames complementares, eu não me referi sobretudo aos exames complementares. Nós, durante uns anos, umas largas décadas, houve um pacto de silêncio, uma cumplicidade, que foi criando esta situação. Quer dizer, tudo o que é prestação no domínio, fundamentalmente, de exames complementares, é prestação privada. Os hospitais financiaram-se pouco nessa matéria, investiram um pouco nesse domínio e, digamos, o setor privado teve uma enorme uma oportunidade e aproveitou de construir várias respostas deste tipo. Quando o governo tomou posse, o Dr. Paulo Macedo decidiu que acabava com o recurso, de uma forma administrativa, acabou o recurso ao setor privado. E o que é que aconteceu? É que os hospitais não tinham capacidade de resposta e isso criou a confusão que ainda hoje existe. A pergunta que nós temos que fazer é se nós queremos renovar esse pacto, essa cumplicidade que existiu entre o setor público e o setor privado, ou não. Ou se queremos, de facto, investir a sério para que o Serviço Nacional de Saúde seja autossuficiente em tudo aquilo, todos os tipos de cuidados que é necessário prestar. E, portanto, esta definição do que é prestado dominantemente pelo setor público, o que é que pode ser prestado pelo setor privado, é absolutamente necessário reavaliar, do meu ponto de vista, e atualizar em Portugal. Terceira e última questão que eu gostaria de discutir com o Dr. Paulo Fidalgo e com os outros confrados que se sentassem à mesa do governo de esquerda é bem mais complexa, talvez, mas diz respeito ao seguinte. Parece-me que há hoje um modelo, a arquitetura, o edifício que é, a rede que é o Serviço Nacional de Saúde, do meu ponto de vista, em muitos aspectos,
está desadequada às necessidades. Desadequada porque as necessidades mudaram por muitas razões, algumas daquelas já foram referidas até pelo Dr. José Manuel Quinhas e outras nas intervenções que eu vi no painel anterior. Não quero estar a ocupar a vossa atenção sobre isso. Mas todos nós sabemos isso. Há um peso grande das doenças crónicas, há muitas doenças relacionadas com o comportamento, cada vez de financiamento das atividades de prevenção, tudo isso. Depois há seguramente os modelos, a questão da exclusividade, etc, tudo isso. Mas há, do meu ponto de vista, uma questão que é transversal a todas estas, ou em que todas estas participam, tem a ver com isto. É que eu julgo que a relação entre aquilo que são cuidados e serviços de proximidade e aquilo que são cuidados e serviços diferenciados está cada vez mais mal respondida em Portugal. Essa relação entre o que é próximo e o que é diferenciado. E nós precisamos de resolver este problema rapidamente. Eu julgo que os governos se têm preocupado, inclusive os anteriores, enfim, agora em particular este, é resolver este problema. Eu acho que isso é que é absolutamente fundamental. Nós temos uma rede de cuidados continuados ineficiente, temos uma rede de cuidados primários cuja mudança parou, ficou a meio e, portanto, nem é carne nem é peixe, nem se sabe bem exatamente para que lado é que vai cair. A rede hospitalar é a mesma que era há muitos anos, enfim, com alguns hospitais novos, mas no fundo a rede é exatamente a mesma, independentemente dos doentes para que ela serve. Mas há uma série de outras áreas que hoje têm uma importância enorme, enfim, no que diz respeito às políticas de saúde, não têm nenhuma resposta por parte dos organismos públicos. Portanto, se me perguntassem o que é que eu desejaria resolver em matéria de perspectivas de evolução do Serviço Nacional de Saúde, eu diria estes três pontos importantes. Em primeiro lugar, garantir o financiamento pelos impostos dos portugueses. Em segundo lugar, garantir uma dominação, um domínio da prestação pública sobre a prestação na área da saúde. E em terceiro lugar, adaptar o figurino, chamemos assim, e a relação que existe entre serviços de proximidade e serviços mais diferenciados às necessidades atuais. E julgo que estas são as questões que um governo de esquerda teria que responder. Mas se me perguntarem sobre a ADSE, sobre a exclusividade, sobre a vacina da gripe, sobre tudo isso, bem, eu acho que se a malta de esquerda não se conseguir entender sobre essas pequenas coisas, não vale a pena pensar que nos vamos entender sobre as grandes coisas. Portanto, é melhor entendermos sobre as que são mais estruturantes, mais importantes, e deixarmos essas para um segundo momento. Porque essas são, apesar de todas, mais simples. Claro que a ADSE pode complicar-se. Eu, pessoalmente, acho que o atual governo, se tiver tempo, vai transformar a ADSE num seguro. E o seu primeiro presidente será o Dr. Paulo Macedo, por deixar o governo. Não tenho muitas dúvidas sobre isso. Aliás, a decisão do Conselho de Ministros de atribuir ao Ministério da Saúde a gestão da ADSE é exatamente isso que significa. O Dr. Paulo Macedo vai ter a oportunidade, se tiver, de moldar a ADSE aquilo que ele sempre fez na sua vida, que foi trabalhar na área dos seguros. O veto do Presidente da República, que a direita poderá determinar facilmente, basta aprovar duas vezes na Assembleia da República, não sei se o fará, se não, mas se não fizer este projeto de transformar a ADSE num seguro, enfim, ou se quiser, uma instituição, uma entidade que funcione basicamente como uma empresa de seguros funciona, fica claramente prejudicado. Mas eu disse isto aqui só à Paula de comentário, porque não me parece, a mensagem sobretudo que eu queria passar era esta, quer dizer, acho que o que é importante é conseguirmos ter a perspectiva que nos mobilize, que nos interesse, que conserve aquilo que é essencial, enfim, dos nossos ideais, dos nossos programas políticos. A esquerda tem que entender sobre o essencial. Tem que ter um modelo de Estado Social, tem que ter um modelo económico e social que sustente esse Estado Social. Eu, por exemplo, julgo
que não é possível ter, quer dizer, é preciso alguma economia pública para ter um bom Estado social, ou seja, ou de outra forma, é preciso ter algum setor público da economia para termos um bom Estado social. A ideia de que o Estado social se garante apenas por via do financiamento que o Estado pode permitir pelas suas receitas fiscais, do meu ponto de vista, nas sociedades modernas é insuficiente. Aliás, quando olharmos para a Europa, é isso que está a acontecer. Quer dizer, e o que vai acontecer no nosso país, não é? Quer dizer, quando nós vemos um Estado que privatiza os CTTs no ano em que os CTTs tiveram o maior salto nos seus lucros, em pleno momento de crise em Portugal e na Europa, quer dizer, a gente acredita que é possível ter um bom Estado social como aquele que nós, do qual temos estado aqui a falar, sobretudo na área da saúde, sem que apenas baseado nas receitas fiscais por via dos impostos de trabalho, dos impostos de capital, eu não acredito. Portanto, e julgo que essa discussão, por exemplo, é uma discussão talvez mais difícil que eu teria que ter com o governo do Dr. Paulo Fidalgo. Não sei se eles entenderíamos sobre isso, mas exatamente percebermos que o Estado Social, aquele que nós defendemos, implica um setor público forte da economia, libertador de financiamento de meios necessários à defesa do Estado Social e outros aspectos de outras necessidades do Estado. Eu acho que é absolutamente indispensável ter essa consciência e acho que isso é um fator que dificulta o entendimento entre as forças de esquerda atualmente. Não há de ser só o Tratado Orçamental, embora o Tratado Orçamental seja uma peça fundamental da forma como a esquerda, enfim, olha para o país, mas mesmo esta questão de perceber que não basta declarações muito enfáticas em defesa do Estado Social para garantir a sua existência.